Eu estive pensando sobre o que consolou a igreja do primeiro século enquanto ela vivia um período tenebroso, sombrio, cruel, onde milhares de crentes estavam sendo perseguidos e mortos por uma violência política e religiosa. E, sem dúvida nenhuma, essa foi uma das épocas mais tristes que a igreja já viveu em toda a sua história. Eu percebo que Deus achou que o consolo da igreja seria ela olhar para o futuro e se apegar na convicção de que um dia toda dor e todo caos iriam passar. Foi exatamente nesse contexto que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, que consolou a igreja naquela época e continua consolando a igreja de hoje. Pode ser uma surpresa para você ouvir o que eu vou dizer agora, mas o livro de Apocalipse é o livro de maior esperança que existe na Bíblia e no mundo. Porque é nele que Deus revela qual vai ser o fim de tudo que existe. Mas para que a gente viva essa realidade da esperança que esse livro apresenta para todos nós, é preciso e necessário ter fé. E em definição, a Bíblia nos diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Já parou para refletir no que isso significa? Em seu sentido mais profundo, a convicção dos fatos que não se veem é sobre a gente crer no que a gente não viu. A gente crê que um dia Jesus se sacrificou por nós e isso mudou radicalmente o rumo da nossa história, mesmo que a gente não tenha visto isso acontecer com os nossos próprios olhos. Nós não estivemos lá. E quanto à certeza das coisas que se esperam, o significado está em afirmar que os cristãos vivem aguardando a restauração de tudo que é bom aos olhos de Deus no grande dia da volta de Cristo. Essa é a fé que nos sustenta, esse é o nosso fundamento. É por isso que a gente pode dizer que a gente vive, que a gente transita, que a gente anda em esperança. A gente vive nesse intervalo entre a morte e a ressurreição de Jesus e a volta gloriosa de Cristo, baseado numa convicção de que todo mal, toda dor e todo caos vai ser eliminado por Ele de uma vez por todas um dia. A saúde está caótica, a política está caótica, a educação, talvez sua vida financeira, seu casamento, seu trabalho, sua família. Pode ser que a sua relação com os outros, com você mesmo, até com Deus esteja caótico. E como os cristãos do primeiro século, a gente se pergunta, como encontrar paz, consolo, esperança nessas horas? No livro de Apocalipse, João nos diz que a gente encontra no futuro que nos espera. Meus irmãos, tudo isso vai passar porque na cruz Jesus provou e garantiu que a vitória que Ele conquistou sobre o caos, sobre a dor e sobre a morte se tornou também a nossa vitória. Apocalipse é um livro sobre Jesus e seu inigualável e perfeito triunfo sobre tudo e sobre todos. Durante meus estudos de teologia, aprendi com um pastor muito querido que a nossa visão de futuro deve disciplinar o nosso presente. Então, quando a gente olha para o futuro e vê o Cordeiro que venceu, vê um mundo perfeito e restaurado, isso deve nos tranquilizar hoje, trazer paz e conforto existencial para a nossa alma hoje. E recordo também de uma frase do pastor Billy Graham que diz: eu li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem. Então vivam hoje crendo no que diz Apocalipse 21, verso de número 4, nas palavras de João, onde ele nos fala: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Que Deus abençoe a você, a mim e a todos nós. Amém.